Deus através da palavra, mas dentre muitas coisas que Deus tem falado comigo, Deus tem falado muito sobre a figura de dois Adão, sobre o primeiro Adão, pecador, e o segundo Adão, que é Jesus, o que realmente transformou tudo para que nós tivéssemos liberdade no Senhor. Amém? Pai, nós queremos bendizer o Teu nome. Quero que o Senhor, meu Pai, traga revelação e entendimento aos nossos corações nessa noite, neste lugar. Que o Senhor possa, Deus, abrir, Deus, o nosso entendimento. E nesse momento, Deus, eu libero, Deus, os meus irmãos que aqui estão, Deus, que todo e qualquer, Deus, Espírito, Pai, que estiver, meu Pai, trazendo qualquer dissonância, Deus, daquilo que nós vamos compartilhar com a Tua palavra, eu repreendo cada um deles, ó Deus, no Teu nome, e declaro mentes abertas a todos, ó Deus, que estão acompanhando este lugar, que estejam acompanhando, assistindo a gente em outro lugar. Eu declaro em nome de Jesus que sejam desatados toda e qualquer cauterização, Deus, de mente, toda e qualquer cauterização, Deus, que venha trazer distorção daquilo, que seja o entendimento que Tu queres para nós nessa noite. Que o Senhor possa, Deus, pela Tua infinita misericórdia, tomar na minha vida, ó Deus, e fazer com que eu venha, meu Pai, falar daquilo que o Senhor tem, Deus, para este momento, Deus, para as nossas vidas, Deus. Eu que eu oro, peço a Tua mão sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Algumas pessoas sabem que eu mudei de Brasília. Acho que todos aqui que estavam naquele momento que nós estávamos ali, que o Clênis nos proporcionou. E eu mudei lá para Foz do Iguaçu, né, no Paraná. E cheguei naquele lugar e me vi numa situação a qual eu não tinha uma igreja, não tinha... Desculpa, gente. Não tinha uma igreja, não tinha amigos. Os únicos que encontrei lá, que era o Dejivan, alguns que conhecem aqui, a sua esposa, que já morava lá. E que já morava lá, e nós começamos a conversar e perguntar sobre a igreja, onde eles estavam indo e tal, para que eu pudesse me familiarizar. E daí então comecei a andar em algumas igrejas lá e fui para uma igreja chamada Batista Itaipu, e tentando me localizar, né? E aconteceu que nós achamos a igreja bem parecida com o que nós estávamos vivendo aqui antes de ir para lá, e a Paola não se adaptou. Aí nós pensamos, então agora vamos procurar uma outra igreja. Então fomos para uma igreja chamada Quero Viver, que é um braço da Assembleia de Deus, uma igreja muito grande. E chegamos nesse lugar e eu comecei a ver algo diferente. Eu comecei a ver algumas coisas assim que eu vi no meu início de caminhada cristã. E quando falo início de caminhada cristã, eu me converti em 99, precisamente dia 19 ou 18 de dezembro. Então vai fazer agora 20 anos que estamos nessa caminhada com Cristo. E aí eu comecei a acompanhar que cada culto naquela igreja se convertia 10, 15, 20. Teve um dia que converteu tanta gente que eu perdi as contas. Falei assim para Renato, falei, meu amor, eu nem vou contar mais, que eu nunca vi esse tipo de coisa. Eu nunca vi 35, 40 pessoas converterem de uma vez assim, num culto. E uma palavra naquele momento que me marcou muito, que era o pastor dos jovens. Um cara de 31 anos, com uma maturidade muito profunda na palavra, e falei, nossa, que coisa fantástica, realmente Deus é fantástico. E eu já tinha acompanhado os outros pregadores, o pastor oficial da igreja e tal, convertia gente e tal, mas nem não foi como esse rapaz. E Deus começou a despertar algumas coisas ali, né? Só que a Paola também não se adaptou ao pessoal das crianças, né, que estavam ali. Daí então eu estava em casa, a Renata chegou e falou para mim, amor, eu estava olhando o Instagram, e aqui tem uma igreja chamada Bola de Neve, vamos lá? Eu falei, não, vamos e tal. Só que na minha cabeça eu tinha uns conceitos já pré-formados. Falei, poxa, Bola de Neve, o que é isso, né, e tal. E eu comecei a enxergar que na verdade eu estava tendo uma vida religiosa e não uma vida daquilo que Deus tem para nós. Porque eu comecei a olhar as coisas exteriores sem analisar a essência e já trazendo pré-julgamentos. E muitas vezes nós olhamos as coisas e trazemos um pré-julgamento e não vivemos aquilo ali para realmente
termos a real situação do que é aquilo. E eu cheguei na primeira noite, naquele lugar, eu até compartilhei com o Clemson, não sei se ele lembra, um vídeo, e no dia que eu cheguei lá, estava tendo assim um movimento tão violento, o líder da adoração da igreja lá estava tomado lá, e manifestado a glória de Deus naquele lugar. E eu lembro que ele estava cantando aquela música do carpinteiro e tal, e eu, meu Deus, que coisa gloriosa e tal, e vi aquele culto todo, pessoas se convertendo. Eu falei, Deus, tem alguma coisa, necessidade, eu não sei o que é, que está acontecendo aqui, eu preciso. E aquilo ali, na minha ausência de não definir igreja e tal, isso me levou a estar cavando, e ali compartilhava algumas coisas com o Clemson, eu ficava assim, poxa, Clemson, isso, ele falava outra coisa, eu falei, meu Deus, é isso mesmo e tal, íamos nos edificando uns aos outros, mas ele não sabia o quanto que ele estava me edificando, porque eu precisava de alguém para conversar e saber, né, como é que as coisas estavam caminhando. Eu sei que já passamos já de 12 horas, vamos chegar a 1 hora agora, mas eu queria que você ficasse, brigasse com a sua carta, tivesse que ficar em pé, fique em pé, porque o que nós vamos tratar aqui é de coisa muito madura, e Deus tem dado um entendimento para mim e para o Clemson que nós estamos numa passagem muito grande, a qual a liderança a nível Brasil tem falado sobre bastão. O Clemson nunca revela a idade dele, né? Como eu falei, a minha é 37 anos, né? Eu não vou falar dele para não expor, mas todo mundo já imagina que está já nos lembra, né? Mas tudo bem, eu não estou no ímpar, mas tudo bem. E aí o que acontece? Eu entendo que nós estamos para um momento de um desatar muito grande. Deus falou profundo no meu coração que nós estamos vivendo já um foco de avivamento, mas esse avivamento é um avivamento pessoal. É um avivamento onde muitos entrarão no seu secreto e terão experiências extraordinárias com Deus, para ser preparado para algo grandioso que Deus vai usar na sua vida. Então Deus tem trabalhado isso no meu coração, e eu queria que a gente desse início aqui. Eu vou começar a introdução. Sei que ninguém, não sei se vocês estão com Bíblia aqui, mas eu queria começar por Mateus 24, que nós vamos, que eu digo, a introdução. Vamos começar agora, talvez vamos terminar às 6 da manhã. Estão dispostos ou não? Hã? Claro. Vamos começar agora, escuta o que eu estou falando, podemos terminar às 6 da manhã. Mas eu não quero deixar disso que Deus tem ministrado no meu coração. Isso é algo que eu tenho assim anotado dia após dia. Isso já tem sido assim, eu confesso para vocês, mais de mês, tem muito mais de 2 meses de algo que tenha, Deus tem trazido o entendimento, né? E tem sido assim algo fantástico. Eu já até compartilhava com os meninos dentro do carro, porque eu estava meditando isso hoje de manhã. E meu objetivo de ter vindo para cá é queimar em Deus, sede, fome, sabe, aquela vontade de Deus, eu quero mais. Mas eu quero também poder compartilhar isso aqui com vocês, já que o cliente está dando essa oportunidade, porque assim, são algo chave que vai poder destravar algumas coisas no nosso entendimento, e a gente andar de forma um pouco diferente em algumas coisas que de repente a gente aprendeu e que de repente hoje vai ser aprendido de uma forma diferente, de uma forma com entendimento, ligando o tempo com a palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia na sequência e quando cita alguma coisa que é lá no Velho Testamento, a gente não sabe onde é que está. E eu tenho sido impulsionado a procurar essas coisas para ter o entendimento. Olha só, se você não está com sua Bíblia, mas estiver com seu celular, pode abrir aí em Mateus 24, nós vamos ler a partir de 37. Se tiver com seu celular, abra, porque nós vamos ver aqui coisas de muita maturidade. E é preciso que você realmente confie na palavra para que Deus confirme ao seu coração. Amém? Mateus 24, a partir do 37, diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou à arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 estarão morrendo no moinho, uma será
levada e a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis em que hora há de vir vosso Senhor. Aí nós vamos lá para Lucas, capítulo 17 agora. Vamos tentar ver se a gente consegue acompanhar o raciocínio. Lucas 17. Diz o seguinte, 17 a partir do 26. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os consumiu a todos. Também os mesmos aconteceu no dia de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo suas alfaias em casa, não desça para tomá-las. Da mesma maneira, os que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar sua vida, a perderá. E qualquer que perder, a salvará. Deixai-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será levado e o outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo. Uma será levada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Então, nós estamos falando aqui que esse momento é um momento muito atual. No momento que o Senhor virá, vai ser como nos dias de Moisés, a qual aquelas pessoas estavam ali totalmente distraídas. O Senhor falou: Moisés, constrói a arca, porque eu vou fazer justiça no meio do povo aqui e vou derramar um grande dilúvio. E aí a Bíblia começa a relatar que eles estavam ali desapercebidos, quando então Noé e sua família entrou na arca e fechou a arca. O Senhor fechou ela por fora, e ali veio um grande dilúvio e destruiu a todos. Quando a gente vai lá em Ló, na história de Ló, a gente vai ver que as pessoas ali de Sodoma estavam ali fazendo tudo que era abominável aos olhos de Deus. E aí o Senhor manda fogo dos céus, juntamente com o enxofre, e consome a todos. A mulher de Ló, que queria voltar atrás, quando ela olha, ela vê a estátua de sal. Mas Ló permaneceu, ficou. Noé e sua família permaneceu, ficou. Os outros foram todos consumidos. E por muito, muito tempo nós aprendemos que os que são arrebatados são aqueles que foram estar com o Senhor. Quando nós recebemos, ou já vimos em filmes, que as pessoas estão orando num lugar e de repente dá um trovão, alguma coisa, uns somem e outros ficam. Alguém já viu algum filme assim? Alguma? E nós aprendemos ali que aqueles que foram arrebatados foram os que foram salvos. E eu quero dizer para você que aqueles que foram levados naquele momento não foram os que foram salvos. Porque se a Bíblia está nos falando aqui, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também os dias do Filho do Homem. Ou seja, Noé ficou, Noé não foi levado, porque quem foi levado foi destruído. Então, quando fala, estará dois no moinho, um será levado e o outro ficará, eu pergunto para vocês, quem foi salvo? Quem ficou ou quem foi levado? Um bate-papo. Quem foi salvo? Quem ficou? E nós aprendemos que foi quem foi levado. E aí, quando a gente vê aqui, a gente vê aqui quando ele começa a citar aqui, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os consumiu a todos. Noé ficou, Ló ficou. Eles foram salvos. Os que foram levados, esses foram destruídos. Não foram os que foram arrebatados. Esses foram destruídos pelo Senhor. E assim está garantindo aqui que na vinda do Filho do Homem, isso vai acontecer antes da vinda dele. E aí eu comecei a me perguntar e questionar hoje mesmo, e o Senhor me fez levar ao livro de
Apocalipse capítulo 20, que foi o que fechou esse entendimento que eu estava compartilhando mais cedo com o Clemson e o Alessio, e foi algo assim, muito bom esse entendimento, que quando eu comecei a ler o texto, eu comecei a me derramar no Senhor, porque eu falei, meu Deus, então realmente são os que ficaram que herdaram a salvação ou perderam no decorrer do caminho. Veja bem, Apocalipse versículo 20. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, amarrando por 1000 anos, lançou no abismo e ali encerrou, pondo um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos, e neles sentaram-se aqueles que têm o poder de julgar. Vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus Cristo e da palavra de Deus. Aqui me faz lembrar João Batista. João Batista foi degolado justamente por causa de quê? Do testemunho que ele dava de Jesus Cristo, através da palavra de Deus, a quais não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa, nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Nós temos duas ressurreições: a ressurreição espiritual, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos ressurgidos neles, e a ressurreição material do nosso corpo físico, porque todos estaremos diante do trono branco. Porque a Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 29, que ao homem foi dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E vamos continuar. Mas os outros mortos não reviveram, até que 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6. Bem-aventurados e santos os que participam da primeira ressurreição, ou seja, daqueles que aceitaram a Cristo. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Completando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para juntar em batalha, cujo número é como a areia do mar. Elas subirão sobre as larguras da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo dos céus e os devorou. Onde é que foi que desceu o fogo do céu? Estão começando a ligar e entender a chave? Vi um grande trono branco e o que estava sentado nele, de cujo rosto fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Então abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Vou fazer uma pausa aqui. Lembra quando Jesus fala assim, que muitos falarão assim: mas Senhor, eu expulsei demônio, eu fiz boas obras, ajudei as viúvas, e Jesus falou: nem vos conheço. Eu gravei um CD, fiz um DVD, escrevi um livro, e Jesus vai falar: nem vos conheço. Olha só que interessante agora, versículo 13: o mar entregou os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam, e eles foram julgados, cada um segundo suas obras. O dilúvio aconteceu o que, gente? Foi uma grande chuva que alagou tudo, virou tudo mar. E aqui o mar entregou, ou seja, aqui é a revelação que João teve vendo isso daí, que aqueles que foram, não os que ficaram, que foi Noé e a sua família, o mar entregou aqueles que estavam mortos. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Aquele cujo nome não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então a gente vê que nós não estamos nesses 1000 anos que estamos para passar. E hoje, quando eu estava meditando nisso aqui, eu falei: meu Deus, nós não estamos nos 1000 anos, então vai demorar muito tempo. E aí veio latente ao meu coração, onde a palavra do Senhor fala que um dia para Deus é como 1000 anos.
E 1000 anos para Deus é como um dia. Isso pode acontecer a partir de amanhã. Mas quando nós tivermos o momento do Armagedon, a palavra fala do Senhor que Satanás estará preso e nós estaremos reinando com Cristo. Ou seja, vai ter um momento tão glorioso e grandioso na terra, que eu creio que deve ser um grande avivamento, a qual Satanás não vai ter poder sobre nenhum de nós, porque assim a palavra do Senhor nos garantiu. Nós acabamos de ler durante 1000 anos. Olha só que interessante, eu preciso repetir isso. Mas os outros, cadê? Aqui, lançou no abismo e ali o encerrou. Lançou Satanás no abismo e o encerrou, pondo um selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até que 1000 anos se completassem. Depois disso, importa que ele seja solto por um tempo, justamente para ser julgado. Versículo 5 do capítulo 20. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Quem eram esses mortos? Esta é a primeira ressurreição. Esses que foram consumidos pelo fogo ali, na história de Ló, juntamente com o enxofre, e os que foram consumidos pelo dilúvio, esses estão ao redor do trono branco que a Bíblia fala, esperando por esses 1000 anos, a partir do momento que Deus decretar esse momento, que seria o momento do Armagedon, a preparação da vinda do Senhor. Nós estaremos aqui reinando com Cristo, tendo momentos maravilhosos com Cristo, e nesse momento, os que ficarem, alguns deles vão perder a salvação, porque Satanás não vai estar reinando, Satanás não vai estar mais induzindo. A Bíblia está nos garantindo que ele vai ficar preso, nem os falsos profetas. E aí isso nos leva a refletir de que nós somos salvos e nós alimentamos a nossa salvação dia após dia. E quando começarmos a viver esses 1000 anos, se Deus assim nos der esse start inicial a partir de amanhã, nós não teremos nada de influência de Satanás, mas você pode ser induzido pela sua carne, porque Adão, isso é a introdução, vou começar agora, porque Adão, no início, ele errou. Ou seja, se os que ficaram foram salvos, logo os que foram levados foram destruídos. Então os que ficaram serão os que terão possibilidade de serem chamados pelo Senhor para estar no gozo do seu Senhor. Conseguindo ter esse entendimento inicial, porque daqui vai ser o ponto para a gente avançar. Eu vou tentar aqui narrar um pouco aqui o início. A Bíblia começa ali pelo livro de Gênesis e vem falando ali, o Senhor no primeiro dia criou isso, criou aquilo, no segundo dia criou isso, criou aquilo, e foi criando todas as coisas, animais, céu, dia, noite, sol. E chegou no sexto dia, Deus vai, quinto para o sexto dia, se não estou enganado, cria o homem, e o Senhor se alegra, libera ele ali no jardim do Éden, daquele lugar maravilhoso. E ali Deus dá início justamente o start do reino dele naquele lugar, onde ele conversava com Adão. E eu acredito que face a face Adão teve esse privilégio, porque a palavra do Senhor fala que ele falava e Adão respondia, e assim ia. Quando chegou um dia, Deus viu que o homem só estava vivendo triste, que precisava de alguém ali. A terra só para um homem só não estava legal, então precisou tirar uma costela dele. E Deus fez ali, a Bíblia fala que Adão adormeceu num sono profundo, tirou uma costela e ali ele formou a mulher. Mas antes disso, a Bíblia fala que quando Adão foi formado de quê? Do pó da terra. A nós, seres humanos, foi dado os elementos constituintes da terra: água, fogo, o que mais? Água, fogo, ar e terra. E aí eu comecei um dia que eu falei, mas Deus, fogo do Espírito, amém, água, eu estudando agora um pouco de ciência, estou
Sei que nosso corpo tem água, mas o corpo tem esse fogo e tal. E eu quero te convidar a ter uma experiência. A física, ela vai falar sobre a questão do atrito. Depois, quando você estiver na sua casa, dentro de um quarto escuro, retira a sua blusa com os olhos abertos e veja o tanto de faísca que vai ser. Que nós temos os elementos da constituição do homem desde o início. Quando a gente vai no livro de Efésios, que é bem para frente, mas está vindo à minha memória, Efésios capítulo 1, versículo, se eu não me engano, 4 ou 6, ele vai falar que nós fomos gerados antes da fundação do mundo, nele. Ou seja, nós não somos seres meramente humanos, somos seres espirituais, temos corpo, alma e espírito. Nós fomos gerados primeiro nele. E aí, quando a gente tem essa consciência que nós somos seres celestiais, por uma passagem aqui, para podermos encontrar com Ele de novo, a gente começa a ter uma visão ótica diferente de quem nós somos. Porque quem nós somos define a nossa vida como um todo. Quem nós somos em Cristo Jesus define muitas vezes por que você não entender que você ainda não se encontrou profissionalmente. Que muitas vezes você não achou que tem capacidade para alguma coisa. Eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que não vai dar certo, não sei o quê. Porque muitas vezes isso não foi ainda entendido de que você é um ser celestial. E se você é um ser celestial, você tem algo diferente. Você tem fogo, você tem água, você tem terra, você tem o ar. Você foi gerado nele. E ainda para frente ainda tem o Espírito de Deus, depois que vem a vinda de Jesus. E nós recebemos tudo isso, olha que privilégio. Aí aqui nós começamos a entrar em outra situação que primeiro foi estabelecido o reino de Deus ali através do jardim do Éden. E Deus ali vendo que Adão estava sozinho, dá ele uma companheira. E aí Adão pega aquela mulher e tal, e Deus deu a instrução: olha, isso aqui é tudo de vocês, estou parafraseando, mas daquela árvore ali vocês não devem comer, porque ela vai abrir os olhos de vocês para o conhecimento do bem e do mal, da morte e da vida. E Satanás, muito astuto, através da serpente, chega para a mulher de Adão e fala: não, que isso, você pode comer isso, não vai dar nada para você. E ela inocentemente comeu daquela árvore. Dali a Bíblia fala que os olhos deles se abriram, e ali eles começaram a ter vergonha de si, taparam as suas genitálias com vergonha um do outro, mas eles sabiam que eles tinham errado diante do Senhor. Quando de repente, o que aconteceu? O Senhor chega procurando por Adão. Adão? E Adão não respondia. Adão, de repente: oi, Senhor, por que não me respondeu, Adão? Porque eu estou com vergonha de ti. Mas por que você está com vergonha de mim? O que aconteceu? Deus já sabia o que tinha acontecido. Aí ele vai falar: porque eu comi do fruto lá, tal. Mas por que você comeu? Comi porque foi a mulher que tu me deu. Ele pegou e colocou a culpa em cima da mulher. E muitos de nós, muitas vezes, com algumas coisas que acontecem na nossa vida, a gente faz a mesma coisa. A gente arruma um culpado para justificar as nossas falhas. Porque esse é o primeiro Adão. É aquele que tem medo, aquele que não consegue assumir a sua responsabilidade. E o que eu estou querendo passar aqui para nós, a qual eu me incluo, não é uma condenação, mas é um entendimento para que a gente possa andar de forma diferente daquilo que Deus tem para estartar nas nossas vidas, quando a gente enxerga aquilo que Ele quer para nós. Então, o reino foi estabelecido no jardim do Éden através do primeiro Adão. Só que ao mesmo tempo que foi estabelecido, o Senhor vem falando ali, seguindo os livros, que Ele se entristece em ter criado o homem, porque desobedeceu aquele que qual Deus havia determinado. E ali o Senhor pega, expulsa Adão e Eva do jardim do Éden. E aí a história vai falando que eles geram 2 filhos, Caim e Abel, a qual Caim vai matar Abel, enfim, vira uma bagunça.
louca, né? Olha que interessante o que vai falar. Porque assim, a gente tem falado muito sobre igreja, reino, mas a gente não tem, de repente, passado a perceber a percepção do que é reino, do que é igreja. Igreja somos nós. Isso aqui é instituição, a qual reúne as pessoas que nós denominamos como igreja. E o que eu quero trazer aqui não é algo que venha trazer uma discórdia no seu coração, mas um entendimento do que significa o reino de Deus através da vida de Adão e daquilo que Deus tem para nós. Você já parou para imaginar como é que Jesus deixou a oração para nós? Ele fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E assim vai ser. Se ele fala que é para vir clamar o reino de Deus, ele está falando sobre o quê? No lugar onde tem um reino, existe quem domina, existe quem toma conta de tudo. É diferente. Então, quando Deus ele procura que venha isso como um reino, ele está falando justamente sobre domínio, senhorio, presença da glória, tudo aquilo que ele tem preparado para nós. Mas muitas vezes a gente acaba se perdendo pelo meio do caminho, de repente pela falta da própria compreensão mesmo. Porque o que nós precisamos hoje? Nós muitas vezes, eu tenho conversado muito isso com clientes, nós privamos Deus de fazer algumas coisas porque nós controlamos algumas coisas que não deve ser controlada pelo homem, mas deve ser dominada totalmente pelo Espírito. E muitas vezes Deus se limita em fazer algumas coisas porque nós damos o controle de algumas coisas. Nós queremos administrar aquilo que não é para a gente administrar. Não estou dizendo que a gente tem que agir com irresponsabilidade, fazendo a coisa de qualquer forma. Mas liturgia se torna uma religião. Liturgia é uma religião. E a gente precisa mudar e ter sensibilidade para as coisas que é do Espírito, para a gente poder experimentar daquilo que vem do Espírito. E é muito diferente isso. Quando Adão pegou, o Senhor expulsou eles do jardim do Éden. O jardim ali representava o reino de Deus. E aí, quando a gente começa a ter entendimento sobre essas coisas, que Deus começa a nos trazer revelação, aí a gente começa a ter entendimento que a revelação ela denuncia nosso estado ineficaz e nos mostra que nós devemos melhorar e sermos parte do que o Senhor vai fazer ou está fazendo. Então, quando Deus revela alguma coisa para a gente, Ele está nos denunciando muitas vezes algo que está ineficaz e que precisa ser melhorado. Talvez é para levar para alguma pessoa, talvez é para si próprio, para você acordar, moço, peraí, eu estou vendo de uma outra forma, não é dessa forma que eu deveria ver. E aí a coisa começa a ser diferente. Nós precisamos hoje agir, sabe, como os escribas ali, como Esdras, que ele fazia o quê? Ele preparava, eles eram jovens preparados nas Escrituras. Então, assim, muitas vezes a Bíblia fala que, assim, pela falta do nosso conhecimento, né, é que a gente perece, né? Justamente porque nós não temos conhecimento. Neemias foi um cara que foi usado para estabelecer os princípios e valores do reino de Deus. E eu creio que Deus vai levantar homens, já está levantando homens e mulheres para fazer isso. Eu não sei até quanto tempo você vai aguentar aqui, mas eu quero dizer para você que se você está aqui é porque essa palavra é para nós. Amém? Então Deus está procurando percussores para estabelecimento, sabe, do domínio, do controle do senhorio dele, né, que é o reino de Deus. Amém? E aí nós falamos agora sobre
o primeiro Adão, que foi falho, colocou a culpa em outras pessoas, e eu quero entrar no segundo Adão, que é Jesus, que é o perfeito. Mas para entrar no segundo Adão, teve que alguém preparar o caminho. E esse alguém chama-se João Batista. Então, João Batista se prepara para cumprir a profecia de Isaías 40, quando eles estavam falando, eles não tinham Bíblia, realmente não tinha, só tinha manuscritos que eles encontravam, e ali não tinha uma ordem certinha. Encontrava um livro fechado de Isaías, ali depois encontrava um livro fechado de Mateus, ali encontrava um livro, e depois no final juntaram tudo, e hoje nós temos 66 livros. Eu estava lendo, existem alguns outros livros que chamam livros apócrifos, que a Igreja Católica utiliza, que não está aqui dentro desse livro, que quando eles decidiram que, depois da reforma e tal, como seria ali a Bíblia, eles estabeleceram que esses livros aqui eram que condiziam com aquilo que os reformadores tinham como doutrina que acreditavam, né? E Isaías 40, quando ele teve a visão e proferiu como seria a manifestação de Jesus quando viria para realmente nos resgatar e nos permitir estarmos onde estamos aqui hoje, ele se preparou. E é muito interessante. Eu estava lendo, não sei se você teve tempo de ler, mas eu compartilhei um link com você sobre João Batista, muito interessante. João Batista, ele foi para o deserto. A Bíblia fala que ele, desde menino, se eu não me engano é Mateus capítulo 1, versículo 80, se não estou enganado. Vou ler aqui, para a gente ter o real entendimento, que se eu me anotei aqui. É Lucas. Lucas capítulo 1 fala assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e esteve no deserto até o dia em que havia de revelar-se a Israel. João Batista foi filho de Isabel e Zacarias, duas pessoas tementes ao Senhor, a qual profetizavam palavras sobre a vida de João Batista. E João Batista chegou um momento que ele assumiu o nazareado, né, que é ser separado para Deus. Naquela época deixava a barba crescer, voltado para a santidade. Ele pega e vai para o deserto e vai se preparar. E aí quando ele vai para o deserto para se preparar, algumas coisas assim foi muito bacana, porque é o que nós não estamos vivendo hoje. Deus tem começado a despertar isso para algumas pessoas. A palavra do Senhor fala que ele estava no deserto e ele se alimentava de quê? Mel silvestre e gafanhotos, né? Eu pergunto para você, gafanhoto, não sei quem conhece que gafanhoto, um grilinho daquele ali, e mel silvestre, caraca. Dá um sustento? Cara, está dizendo para a gente jejum. A gente precisa jejuar. Isso foi perdido no meio da igreja. A gente não entende que o jejum, ele nos faz forte em Cristo. Por isso que Jesus falou, tem certas castas de demônios que só oração e jejum, né? Jejum e oração. Porque a gente precisa estar fortalecendo o nosso espírito para podermos guerrear em algumas dimensões. E aí, sabe quanto tempo João Batista passou aproximadamente naquele deserto? De 18 a 20 anos. Você imagina um cara de 18 a 20 anos comendo mel silvestre e gafanhoto. Imagina o sacrifício desse cara. A barba gigante, cabelo monstruoso, no meio de um deserto, se preparando, onde relata que Zacarias e Isabel, os pais dele, tinham condição, tinham oferecido já estudo para ele, ele era um cara estudado. E ele simplesmente entende. Ele falou, opa, eu quero fazer parte dessa história. Ele vai para o deserto e começa a se preparar. Ele começa a ler Isaías 40. E ele começa a ler Isaías 40, que era justamente preparar o caminho do Senhor. E aí, o que acontece? Nessa questão dele preparar o caminho do Senhor. Preparar o caminho do Senhor. Preparar o caminho do Senhor. E ele começa a se preparar, a se encher do Senhor em jejum, oração. E ali, se alimentando da palavra do Senhor e fazendo com que esse Isaías 40 entrasse, enxertasse no seu coração, e entendendo, falou assim, eu quero fazer parte dessa história.
E aí o que é interessante é que ele vem depois de preparar com 3 propósitos, conforme a Bíblia relata. Lucas 1:17. Olha só, qual é o propósito dele. E irá diante do Senhor no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Está dizendo que unir famílias. Quantas são as famílias hoje que estão os filhos contra pai, pai contra filho? Converter o coração dos pais aos filhos. E os rebeldes à prudência dos justos. Ou seja, converter os desobedientes à soberania do caminho da vida do justo, a fim de preparar para o Senhor um povo bem disposto. Preparar as pessoas para quê? Receber a Cristo. E aí ele vem falar: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele preparando o caminho. E eu creio que Deus está levantando, sabe, uma geração de homens e mulheres distinguidos que entenderam o seu chamado para fazer aquilo a qual o Senhor tem preparado, que é o caminho dele. Amém? Então isso nos mostra que não é o tempo que você tem na função que você desenvolve que vai mostrar a sua efetividade no reino, mas o tempo que você se preparou para exercer a função ou o seu chamado. Daí sim, o sobrenatural se manifesta com a medida da glória revelada aos seus. Ele ficou 18 anos a 20 anos se preparando para exercer. Sabe quanto tempo o ministério dele? De 15 a 20 meses. Jesus se preparou quanto tempo? 30 anos para exercer quanto tempo o ministério dele? 3 anos. Então não é o tempo que eu tenho hoje, quase 20 anos de cristão, que vai mostrar a minha efetividade no reino, mas o quanto eu me preparei para ser efetivo naquilo que Deus me chamou. É diferente. E aí é preparação mesmo, jejum, oração, devocional, o seu momento com Deus, o seu momento a sós ali, o seu secreto com Ele. Aí sim, você vai estar preparado para o manifestar da glória do Senhor, onde quer que você vá. Deus tem falado muito no meu coração, toda vez lembro do Clêncio, porque a gente tem conversado acerca de alguns assuntos. Deus falando sobre o que eu iniciei aqui, sobre avivamento pessoal. E avivamento pessoal só acontece se você buscar, se você ir atrás, você se render àquilo ali. Porque não adianta se você não quer. E aí nós caímos numa linha muito complicada, porque nós aprendemos que em Cristo Jesus nós temos livre-arbítrio. E Deus nos fez entender que nós não temos livre-arbítrio em Cristo Jesus. Nós só tínhamos quando não tínhamos Ele. Aí Paulo vem lá na frente e fala assim: eu já tenho por excelência a perda de todas as coisas, a qual considero como esterco, para a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, Paulo abria mão de todo o seu conhecimento, de todo o seu estudo, para a excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, eu abro mão do meu querer, da minha própria vontade. Lembra quando a gente estava lendo lá na época de Noé, se casavam, se davam um casamento comigo, bebiam? Isso é uma vida do prazer somente a mim, daquilo que é bom somente para mim. E hoje pela manhã eu tive a oportunidade de estar com a Alessia e com o Clêncio, e a gente esteve visitando uma instituição de criança, que é uma creche, e ali eu fui muito abençoado, porque vendo aquela necessidade daquelas crianças e podendo fazer parte daquele momento daquelas crianças, eu tenho certeza que, assim como a palavra do Senhor fala, a palavra do Senhor não volta vazia. Certeza que pessoas foram alcançadas ali, porque Deus é bom. Quando eu estou falando aqui sobre o nosso momento a sós com Deus, que vai nos preparar, trazer esse preparo, eu não estou falando do conhecimento intelectual, eclesiástico, para anunciar as boas obras de Cristo,
que tem sua importância, sim, com certeza. Mas o seu momento a sós com o Senhor é que vai fazer toda a diferença. Eu estou lendo um livro chamado Andando no Poder, Andando no Espírito. E lá vai contar uma história desse autor, que é um americano, agora na década já bem recente de 90, a qual ele foi marcado pelo Senhor de uma maneira tão gloriosa que ele decide abrir mão do seu emprego, já estava casado, e ele falou para o Senhor: Senhor, eu vou abrir mão de tudo, eu trabalho de 8 às 12 e retorno de 14 às 18. E esse período que eu estaria trabalhando, eu vou agora dedicar só à oração, eu preciso me preparar. Ele não era pastor, ele era cristão como nós. E ele chega para conversar com a esposa dele fala assim: não, tudo bem, eu vou te apoiar, só eu trabalhar e você pode se preparar. Olha só que loucura. E ele começou a trabalhar, ele começou a orar, pediu conta o livro relata de uma serraria. E aí ele pediu conta e começou a orar. Ele disse que o primeiro dia, maravilhoso, a oração, tinha oração, aí parava meio-dia, que ele escutava a sirene lá da serraria, e opa, agora é hora de almoçar. Ia lá almoçar, a sirene tocava de novo, agora é hora de retornar ao trabalho. Oração, que era como se fossem as 4 horas que ele tinha de manhã, as 4 horas da tarde, era dedicado à oração. No terceiro dia ele foi batizado com o Espírito Santo. E aí a oração dele, ele não conseguia entender, porque ele já não tinha mais repertório, estava muito, já era cansado e tal, e ele começou a só orar em língua. Cheira, carabalaba, xuri, carabala, xiri, ganta, lamaçai. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 30 dias, e assim foi. Quando um dia chegou uma irmã lá na porta dele, chama pelo nome dele, que agora eu não me recordo. Fala: fulano, por que você está trancado aí, só orando aí, isso aí e tal? Isso não existe não. Isso aí só aconteceu na época de Atos. Isso é coisa da sua cabeça. E ele não desistiu. Continuou orando em línguas. Certa ocasião foi chamado para participar de uma discussão que tinha de uns líderes na igreja e tal. E chamaram ele, essa mesma mulher que foi lá e chamou: vai ter uma discussão na igreja sobre algumas coisas, acho que você pode falar e tal, já que você acha que é batizado com o Espírito Santo e tal. Ele não sabia que ele estava sendo preparado. Ele chegou naquele lugar onde tinha uma reunião de vários líderes, e ele ali na dele calado, e ele chega. Quando de repente ele vendo lá aqueles líderes falando sobre alguns movimentos que estavam acontecendo nos Estados Unidos naquela época e tal, ele viu uma senhora, e do lado da cabeça da senhora ele viu uma imagem de um raio-x de uma perna. E ele olhou assim, viu que a senhora estava normal. Ele chegou do lado dela e falou assim: senhora. E ele nunca tinha tido experiência nenhuma de sobrenatural. Só que Deus, com a oração em línguas, prepara a gente diretamente com Deus. A gente não sabe o que a gente está falando, mas estamos edificando, porque nosso Espírito falando diretamente com Deus. Estava já preparando ele. Chegou: oi senhora, tudo bem? Eu estava olhando, tive uma visão de um raio-x a qual tem uma perna. E eu não estou conseguindo entender. Você não pode levantar para que eu possa orar pela senhora? Ele disse que a senhora estava sentada. Quando ela levantou, sem a muleta, ela ficou torta. Ele olhou assim, ela pegou a bengalazinha dela, aí segurou e a perninha, de jeito assim. E Deus falou para ele: você vai orar aqui, na frente de toda aquela liderança e tal, porque eles não acreditavam. Quando ele colocou a mão nela, ele não falou uma palavra no inglês. Cheire, carabalaba, cheirenta. Teve um estalo. Tá! Quando teve um estalo, a senhora começou a gritar e ele não sabia o que tinha acontecido. Ele continuou orando. Continuou orando. Quando ele fechou o olho, a senhora estava desesperada, dando glória a Deus, aleluia e tal. Felizíssima, porque ela tinha uma perna que era menor 15 centímetros. E a perna cresceu 15 centímetros no estava. Eu quero isso para mim. Deus tem isso para nós.
Ele não falou nada. Ele só orou no Espírito. Não falou nada em inglês. Não falou, olha, receba a cura. Não estou dizendo que você não possa fazer isso. Mas Deus tem preparado isso para cada um da gente. A gente precisa crer e se preparar. Olha só como é tão interessante isso. Da preparação para aquilo que Deus tem para a gente. Então ele deu continuidade nessa vida dele. Esse livro tem quase 500 páginas. Quer dizer para vocês que eu estou nas 62. E aí o início do livro é meio maçante. Depois começou o livro, eu falei, pai, isso aqui é o que eu acredito. E aí, um resumo geral, porque eu não cheguei para frente, porque tem muita coisa. Depois eu fui descobrir que vários líderes de referência aqui no Brasil já leram esse livro e recomendam esse livro. Aí a gente pode citar Antônio Cirilo, pastor Antônio Cirilo, pastor Luciano Subirá, apóstolo Guima, enfim, um monte de gente que são referências no Brasil e no mundo. Então, se você tiver oportunidade, leia esse livro, Andando no Espírito, Andando no Poder. Fantástico. Resumindo, hoje a igreja desse cara nos Estados Unidos tem 60 mil pessoas espalhadas em várias partes. Aquele domina ali, se não me falha a memória, eu acho que é 8 ou 12 mil. Ele foi preparado. O cara dedicou um tempo. Aí Deus depois deu um entendimento para ele. Você não precisa se dedicar simplesmente à oração. Você pode trabalhar. E no momento que você estiver ali dentro do seu trabalho, estou dirigindo aqui, estou assistindo a ministração, sendo edificado por Deus, se preparando em Deus. Amém? Eu estou trazendo esse breve relato aqui justamente porque a gente está falando de preparo, porque João Batista ele se preparou para exercer o ministério dele só apenas 15, 20 meses. E ele morreu de uma forma tão trágica, foi preso e ficou na média de 15 a 20 meses preso. E ali Herodes chama a filha dele, que era uma considerada donzela, no aniversário dele. Ele, encantado com a filha, porque a filha dançava bem, falou assim: o que você me pediu eu vou te dar. Ela vai na mamãe dela, em Herodes, e fala: mãe, papai disse que o que eu pedi ele me dá. Eu nem sei o que pedi. Ela vai e fala: pega a cabeça de João Batista na bandeja. Herodes tinha conhecimento de quem era João Batista. E aí, ele, na hora que ela pede, ele: mas logo ele, mas você fala que era o que ela quisesse. E ali o que aconteceu? João Batista foi decapitado. E nós acabamos de ver sendo lembrado aqui. Vocês pegaram aqui na hora que eu li aqui, capítulo 20 de Apocalipse. Decapitado por estar apresentando as boas novas do Senhor, etc. João Batista não curou ninguém. João Batista não expulsou o demônio. João Batista não fez nada disso. Mas Jesus falou que nenhum na Bíblia foi como João Batista. Olha que coisa interessante. 18 anos de preparo. Amém? Então chega-se o segundo Adão, Jesus. Aí ele vai reconstruir o reino que nós havíamos perdido através da queda de Adão. Apocalipse 1:6 vai dizer o seguinte: e nos constituiu rei e sacerdote para servir a Deus, seu Pai. A Ele, portanto, seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós precisamos entender que esse jardim, esse reino, ele já existe e está dentro de nós. E aí, em Lucas capítulo 17, vai falar da seguinte forma: certa vez interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncios, ei-lo aqui ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. Em outra versão vai dizer o seguinte: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu-lhes:
o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Se o reino de Deus está dentro de mim, está dentro de você, o senhorio de Deus, o domínio de Deus tem que estar dentro de você. Ou seja, o céu está dentro de você. A gente precisa ter esse entendimento. Porque a gente tendo esse entendimento, a gente vai olhar com uma ótica diferente daquilo que Deus tem preparado para a gente. Amém? Aí, de repente você vai perguntar, mas o que é o reino de Deus? Você falou de senhorio, você falou de um monte de coisa e tal. Amém? Mas aí o Senhor vai responder lá, né, através de Paulo ali, explicando ali aos romanos, fala, porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus, é estimado por todas as pessoas. Porquanto o reino de Deus não é comida e nem bebida. O que a gente estava falando agora sobre a questão dos dias de Noé? Eles comiam e bebiam, davam e se davam em casamento. Ou seja, comiam, bebiam, casavam, eles casavam, depois casavam de novo, enfim. Ou seja, aquela questão do próprio prazer. Aí vem o Senhor e nos responde pela palavra que não é isso que Ele tem para a gente. O reino de Deus não é comida e bebida. Ele está querendo dizer que algo assim, a gente não precisa estar preocupado, Ele está querendo buscar de nós uma dependência nele. Confiar de que Ele vai suprir a nossa necessidade. Mas que a gente precisa entender que o reino de Deus é paz. Que essa paz, a Bíblia fala, a paz que excede todo entendimento. Justiça é o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, e alegria no Espírito Santo. Oração em línguas. A Bíblia fala que nós edificamos a nós mesmos quando nós oramos em língua. Alegria no Espírito Santo. Então, se você está batizado em outras línguas, com o batismo do Espírito Santo, peça ao Senhor que a todos dá. Eu vou contar como é que foi a minha experiência. Eu lembro em 2000, nós voltando do encontro, e eu saí dali na última ministração, que era o batismo do Espírito Santo, fiquei assim tão atordoado, falei, poxa, mas vi tantas pessoas falando outra língua, Senhor. Eu tive visão nesse lugar, nunca tinha tido experiência com Deus. O Senhor me deu visão aqui nesse lugar. Por que eu não fui batizado com o Espírito Santo? Então o Senhor me batiza com o Espírito Santo. Eu lembro que o ônibus estava vindo ali pela comercial. Ele foi fazendo a curva ali não sei se era ali no Tagua Center ali. Quando ele foi fazendo a curva no Tagua Center, ali naquele balão, não, viemos pela QMJ ali embaixo, foi isso. Quando ele fez aquela curva ali no Tagua Center, estava um casal, assim, estava discutindo, sei lá o que era, eu abri a janela e falei, ei, vocês, Jesus ama vocês, chega para lá, e eles se batizaram na hora, assim. Eu lembro do Fagner, tu lembra do Fagner? Eu lembro do Fagner que na hora que comecei a falar em outras línguas lá, eu nem lembro o que era, porque as línguas já mudou demais. Eu botei a mão dele assim, derramar de Deus ali e tal, e a gente abraçado, chegamos aqui, foi uma coisa extraordinária. Então, se você pedir, Ele faz. Amém? Então, se o reino de Deus está dentro de nós, a gente tem que valorizar isso assim, de uma forma sobrenatural. Porque se o reino de Deus está dentro de nós, o céu está dentro de nós. E se o céu está dentro de nós, a gente precisa ter esse entendimento. E aí, a gente vai no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 11, fala, nele fomos também escolhidos, sendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Aí eu perguntava, eu me lembro que eu perguntei para o Clãs, você sabe o que é louvor? A gente conversando. Aí ele me respondeu, louvor significa celebração ou manifestação honrosa. Ou seja, se é que nós sejamos para o louvor da sua glória, é para que a gente manifeste essa glória, celebre essa glória. Só eu e você podemos atrair a presença da glória onde quer que estejamos. Só nós. Ele vem manifestar a glória dele porque tem você ali.
Claro que a gente não vai limitar a soberania de Deus, porque Ele pode fazer qualquer coisa. Quando a gente